Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com a leitura da primeira carta de João, o capítulo 1, versos 8, 9 e 10. Diz o seguinte: Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. Graças a Deus pela sua palavra. Essa é a primeira carta de João. No que diz respeito à nossa vida espiritual, à nossa jornada espiritual, às nossas propostas de desenvolvimento pessoal, no que diz respeito ao conhecimento, à ampliação do conhecimento e à aplicação do conhecimento disponível para nós na palavra de Deus, uma coisa muito importante é reconhecermos qual é a nossa posição no processo. Todos os processos de enriquecimento espiritual, todos os processos que nos conduzem a uma vida com vistas à santificação, são proporcionados por Deus, são dons de Deus, são manifestações da graça de Deus. Não há espaço para o eu. Eu fiz, eu aconteci, eu realizei. Há um caminho a ser seguido, caminho disponibilizado por Deus. Ele tanto coloca em nós o querer como o realizar. E o apóstolo fala de algo muito importante. Se declaramos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos. Se o ser humano quiser acreditar que a natureza humana não foi corrompida ou comprometida pelo pecado de Adão, pelo pecado do nosso ancestral comum, isso é problema do ser humano, mas o pecado aí está. E ele se manifesta continuamente na vida daqueles que creem em Deus e daqueles que não creem em Deus também. Não há imunidade ao pecado. Num determinado momento do desenvolvimento da nossa salvação, momento este que, acredito eu, será marcado pelo retorno de Cristo Jesus, o que é um processo que conduz para a santificação, tornar-se-á de fato uma vida santificada, uma vida devidamente preparada e estruturada para a comunhão eterna com o Todo-Poderoso Deus. Durante essa caminhada, essa jornada, está o cristão tão sujeito ao pecado quanto qualquer outro indivíduo sobre a face da terra. Não há motivos para a vaidade, não há motivos para a arrogância e não há motivos para fugirmos da realidade. O apóstolo orienta que vivamos as nossas vidas segundo o que nos foi ensinado e ordenado por Cristo Jesus. No que diz respeito ao pecado, o ímpio, aquele que desconhece a palavra de Deus, ele sofre e muitas vezes sofre sem esperança de redenção, de perdão. O cristão também deve sofrer, mas o cristão tem a esperança, tem a certeza do perdão de Deus. Ao invés de apresentar-se como alguém que está acima da condição pecaminosa, o cristão tem a oportunidade, segundo nos foi ensinado por Cristo Jesus, a oração que Jesus ensinou, muito mal aproveitada por vários grupos cristãos, né? Muito mal aproveitada, deixada de lado, cujos ensinamentos, na verdade, são bases, são os fundamentos para o viver diário. E a oração que Cristo nos ensinou, nós pedimos sempre pedimos perdão, porque Deus é rico em perdoar. Pedimos perdão porque recebemos o perdão, porque o perdão de Deus atua ativamente nas nossas vidas, nos capacitando também a termos vidas dispostas a perdoar os erros, os fracassos, os pecados, as dívidas dos outros contra nós. Então, confissão de pecados e perdão é uma garantia que tem o cristão. O arrependimento, o voltar-se para Deus. Devemos fazer uso de tudo aquilo que Deus disponibilizou para nós, para termos uma vida ricamente e grandemente abençoada pelo Todo-Poderoso. Que Deus te conceda paz, que Deus te conceda alegria e que a salvação de Deus se manifeste gloriosa no seu ser.